É que o decreto municipal adotou medidas que vão além do que o Plano São Paulo do Estado determina. A decisão suspende todas as medidas municipais que extrapolavam as medidas do Estado para a fase laranja. Com isso, igrejas e templos religiosos não poderiam mais abrir, assim como salões de beleza, barbearia, clínicas de estética e hotéis. A decisão da Justiça determina ainda que o comércio, que hoje pode funcionar durante 6 horas, funcione por no máximo 4 horas. Nós temos então uma arte aqui para ajudar você a entender direito essa situação. A liminar da Justiça, que compara o Plano São Paulo com o Decreto de Santos. Bom, pelo Plano São Paulo, o comércio de rua, os shoppings, as imobiliárias, as concessionárias, os escritórios e prestadores de serviço poderiam reabrir com 20% da capacidade de trabalhar com horário reduzido de até 4 horas. Santos manteve os shoppings fechados, mas autorizou a reabertura dos outros estabelecimentos com 30% da capacidade, por um horário reduzido, mas de 6 horas, ou seja, capacidade e tempo maior do que o determinado pelo Estado. Já o Plano São Paulo proíbe atividades que possam gerar aglomeração, como missas, cultos, atividades em templos, por exemplo, e Santos permitiu a reabertura, mas com 30% da capacidade. E, por fim, o Plano São Paulo só permite a reabertura de salões de beleza, barbearias, clínicas de estética a partir da fase amarela, e Santos já tinha autorizado a reabertura do setor com 30% da capacidade com hora marcada. Basicamente foram esses os pontos questionados pela Justiça em São Paulo no decreto municipal de reabertura do comércio santista. E para a gente falar sobre essa decisão judicial, conversamos com o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, a quem a gente dá o nosso boa tarde. Muito obrigado pela sua presença no JT1, prefeito. Boa tarde, Tony. Prazer falar com vocês aí no JT1. Prazer é nosso, para o senhor poder esclarecer essa situação. O que a Prefeitura pretende fazer em relação a essa decisão, vamos dizer, do Estado, da Justiça? Já fizemos, Tony. Tomamos conhecimento, né? Embora a gente não tenha sido notificado, nós já nos autodeclaramos aí notificados, já ingressamos com um recurso, com embargo de declaração, hoje pela manhã, porque entendemos que essa decisão é completamente contraditória, né? E contém uma série de equívocos, né? Parte de premissas equivocadas, considerando a região na fase vermelha, quando já foi amplamente divulgado pelo Estado, reconhecido formalmente através de decreto, que nós já estamos na laranja, né? Considera a Baixada Santista como fazendo parte da Grande São Paulo. Todos nós sabemos que a Baixada Santista é uma região própria, autônoma, que não está na Grande São Paulo. Então, eu acredito que esses erros devem ser corrigidos, né? E esperamos que, dada a urgência do tema, essa apreciação possa ser feita ainda no dia de hoje pelo Tribunal de Justiça. Como decisão judicial não se discute, se cumpre, paralelamente a isso, nós estamos trabalhando na edição de um decreto, né? Tendo em vista que tomamos aí formalmente ciência dessa liminar hoje, para que ela possa ter o efeito a partir de amanhã, com um novo decreto. Mas é inconcebível essa interpretação. Nós estamos já chegando na fase amarela, o governo do Estado deve apontar para essa direção hoje, né? E já estamos reconhecidamente ou formalmente na laranja, não tem nenhum tipo de sentido. Acredito que tenha sido um equívoco, é natural que esses erros materiais possam acontecer. A expectativa é que isso possa ser corrigido prontamente. Agora, o senhor praticamente já deu a justificativa, mas esses pontos diferentes do Plano São Paulo, esses pontos que nós citamos agora, que são a divergência do plano adotado por Santos, eles são válidos para a fase vermelha ou para a fase laranja? Olha, nós temos na fase... Houve uma mistura, né, na decisão. Ela entrou na questão das igrejas, que nunca foram proibidas de funcionar no Plano São Paulo, estão permitidas na fase vermelha. Os hotéis também sempre foram permitidos. Aqui nós somos mais restritivos e impedimos, mesmo o Estado autorizando, hotéis e igrejas, porque entendemos que são locais com potencial de aglomeração. Então a cidade de Santos tem sido mais cuidadosa e mais restritiva em muitos pontos do que o próprio Estado. Por isso que essa decisão ela acaba não tendo o menor sentido e revela uma série de contradições que foram todas elas refutadas e apontadas no nosso recurso. Vamos aguardar que esse julgamento seja célere, rápido e imediato. Com relação
as divergências, elas ocorrem com o Plano São Paulo, porque nós entendemos que a cidade tem autonomia para tomar algumas decisões que são importantes. Veja só um exemplo. O Plano São Paulo ele autorizou que os comércios possam abrir 7 dias por semana, todos os dias, 4 horas por dia. Todos nós sabemos que, por exemplo, aos domingos e até mesmo no sábado, no período da tarde, o comércio do centro tem uma movimentação muito pequena, muito mais reduzida. Então, o que nós fizemos? Nós estipulamos um regramento, ao invés de permitir 7 dias por semana, 5 dias por semana, com uma carga horária maior, de 6 horas, até para evitar uma aglomeração no transporte público, Não tem sentido você promover o estímulo de pessoas ao mesmo tempo, no mesmo período, utilizando o mesmo transporte. Isso é um contrassenso. Então, nós discordamos do plano do governo de São Paulo nesse ponto específico. Por isso, nós autorizamos aqui menos dias por mais tempo, o que no final da semana dá uma carga horária praticamente equivalente. O Estado autorizou 30 horas semanais. A cidade, na verdade, o Estado autorizou 28 horas semanais. E a cidade, 30 horas semanais. Quase que a mesma coisa. São pequenos ajustes, adaptações que devem ser respeitados, considerando a situação da cidade e ouvindo quem faz o comércio acontecer, que são os comerciantes. Agora, prefeito, alguns setores que chamam a atenção, como salões de beleza, cabeleireiros, clínicas de estética, que, segundo o Plano São Paulo, só poderiam funcionar na fase amarela. Nós estamos na laranja ainda. O senhor acredita que são atividades seguras nesse momento? Olha, Antônio, o que está acontecendo na prática, é importante que a gente possa separar a teoria da prática. Na prática, as pessoas estão recebendo o atendimento desses profissionais dessa área de beleza, estética, em casa, As pessoas estão indo, os cabeleireiros, barbeiros, manicure, pedicure, em casa, fazendo os atendimentos, sem o devido processo de higienização adequado que pode ser feito no próprio salão, sem todos os cuidados que o salão tem e que uma residência não dispõe, Então, o que a gente propôs foi justamente um atendimento muito regrado, com hora marcada, com hora determinada, evitando contato, evitando aglomeração, que nós entendemos que é o mais razoável num momento como esse. Fizemos, inclusive, essa ponderação também junto ao Plano São Paulo. Então, são medidas que nós adotamos utilizando o bom senso e evitando a progressão desta contaminação, porque na medida que você evita aglomeração, estimula que esses profissionais possam e as pessoas também recebam atendimento com todos os cuidados de higienização, distanciamento, você está sendo mais conservador, mais rigoroso e contribuindo para que a gente tenha uma diminuição da transmissibilidade. Agora, quanto à ocupação, o limite do Estado seria de 20% em várias atividades e aqui no plano de Santos seria 30%. Esse limite, essa faixa maior, é segura? Olha, Tony, esse é mais um equívoco da decisão judicial que precisa ser reparado imediatamente, porque já publicamos um novo decreto retificando essa questão de 30% para 20%. Então, isso já está, desde a semana passada, em validade, ou seja, já está valendo. Então, nesse ponto, foi mais um erro cometido pela decisão judicial que não tomou conhecimento do decreto que foi editado pela Prefeitura estabelecendo esses 20%. Por isso, nós acreditamos nesta reanálise para que essas correções possam ser feitas. Que bom, é sua oportunidade de esclarecer o público, porque a gente tem muitas dúvidas, o senhor sabe, e ainda mais que a nossa região aqui é composta por 9 cidades, algumas tomam as suas decisões particulares, então o público que é metropolitano fica em dúvida, prefeito? Lógico, tem toda a razão, Tony. Agora, quanto aos shopping centers, pela fase laranja poderiam funcionar shoppings com restrições. No plano feito pela Prefeitura, o funcionamento ainda não é permitido. Qual é o motivo até agora deles não terem sido liberados? Olha, Tony, como eu disse, a nossa retomada ela é gradual, ela é lenta, ela é moderada e muito responsável. Na fase vermelha, que era a fase anterior, o Estado permitia o funcionamento de hotéis e igrejas. Nós restringimos justamente para evitar aglomeração, fomos mais restritivos, mais duros do que o Estado. Agora, na laranja, os shoppings também estão permitidos. Como nós tivemos aqui na região casos de shoppings que foram abertos, gerando aglomeração, filas, contato físico, que é tudo aquilo que a gente não deseja assistir, nós
chamamos os shoppings para discutir um protocolo mais rígido, mais seguro para o lojista, mais seguro para o trabalhador que vai colocar a barriga no balcão, que vai trabalhar e que precisa ter a sua segurança sanitária preservada, e para os frequentadores também. Então, o shopping, nesse nosso protocolo, terá a responsabilidade de cuidar da fila fora do shopping que ele mesmo gera, porque as pessoas vão ao shopping e se aglomeram e acabam estando na parte de fora. Isso deve ser o quê? Regrado, para evitar justamente a aglomeração e esse contato. Então, nós estamos aí discutindo, no dia de hoje vamos avançar nessa discussão e tenho convicção aí que nos próximos dias vamos ter notícias positivas em relação a isso, desde que a gente mantenha os índices e tenha a concordância nesse protocolo para preservar a saúde das pessoas, vida em Santos, sempre em primeiro lugar. Prefeito, aproveitando sua presença aqui, vamos falar do transporte público. Muita gente tem reclamado de excesso de gente dentro dos ônibus. A gente sabe que tem ônibus metropolitanos junto com ônibus municipais, é lógico, circulando nas nossas ruas aqui em Santos. Mas da frota municipal, que o senhor pode responder, quanto que está na rua e quais as providências que estão sendo tomadas para não ter essa aglomeração nos ônibus? Olha, Tony, muito boa pergunta. Desde a última semana, da quinta-feira, quando nós iniciamos o nosso processo de retomada, nós dobramos a capacidade da frota municipal. Tendo em vista a pandemia, ela foi reduzida porque diminuiu a circulação, ou seja, menos demanda, menos oferta de transporte, de ônibus, né? Com o retorno gradual, a frota também está retornando nesta mesma proporção, objetivando que a gente evite aglomerações dentro dos ônibus. Também estamos estimulando a utilização da malha cicloviária da cidade, bicicletas, né, transporte individual, justamente para evitar essa aglomeração no transporte coletivo, inclusive pedindo às pessoas, quando tem o ônibus, que já tem aí um número razoável de pessoas, que não entre, espere a próxima linha, tudo para que a gente possa evitar a aglomeração no transporte público. Nós estamos tomando todas as medidas necessárias, inclusive também com higienização desses ônibus, com todas as medidas que são importantes aí para evitar a transmissibilidade no transporte público. Bom, prefeito, a gente é lógico que espera que essa questão judicial seja resolvida ainda hoje, como o senhor falou, mas vamos aproveitar esse tempinho que está nos faltando aqui para falar de uma coisa boa também sobre testagem. Santos está aí como a segunda cidade do estado em número de testes, são mais de 44 mil, é isso? Exato, Tony, né? É muito importante quando a gente vê a divulgação de casos confirmados, de óbito, como que a gente confirma caso? Fazendo exame, fazendo testes. Né? Se você não faz testes, você tem números que não reproduzem a verdade, números que não mostram a verdade. Sem testes, sem verdades. Aqui em Santos, nós estamos trabalhando com números reais. Santos, a proporção de teste por habitante é de um teste aplicado a cada 10 habitantes. Nós testamos mais de 10% da população. É um índice, Tony, maior proporcionalmente do que a Alemanha, do que a Itália, do que a Espanha, do que os Estados Unidos, e 20 vezes maior do que a média brasileira. Então, se você testa mais, obviamente que você terá mais casos confirmados. Mas se você não testa, você trabalha com a mentira, né? E isso a gente não pode fazer, porque justamente você deixar de trabalhar com a verdade leva você a ter resultados do ponto de vista de salvar vidas, de cuidar das pessoas errados, equivocados. Portanto, nós vamos seguir nessa direção. Nesse final de semana, vamos fazer uma blitz Covid, vamos aonde a população está. Até agora trabalhamos um drive-thru. A partir desse final de semana, blitz na Zona Noroeste, teremos 8 pontos de testagem, né? O Céu das Artes, o Arte no Dique, o M Nascimento, a Regional da Zona Noroeste, o Sambódromo, todos os pontos para que a população possa fazer o teste. Esse final de semana, Zona Noroeste. No próximo final de semana, vamos para os morros. Vamos aumentar ainda mais o volume de testagem, justamente para que a gente possa isolar essas pessoas, tratar das pessoas a partir dos primeiros sintomas e salvar vidas, né? Que é aquilo que a gente tem como objetivo principal. Que o nosso sistema de saúde tenha a capacidade de atender essas pessoas, que não falte vaga, que não falte atendimento, como não faltou até agora, para nenhum santista. Essa é a nossa missão principal e é isso que nós estamos cumprindo, fazendo uma política de saúde séria.
com testagem aqui e também pesquisando aí a região para avaliar a disseminação e evolução do coronavírus na Baixada Santista, Tony. Perfeito, muito obrigado pela sua presença, seus esclarecimentos aqui no JT1, uma ótima tarde e que essa questão aí judicial seja ainda resolvida hoje. Uma boa tarde. Eu que agradeço, Tony, estamos trabalhando muito para isso aí. Um grande abraço. Um abraço.